O interesse de grupos econômicos nacionais e internacionais foi o responsável por um conjunto de ações políticas que tinham por objetivo retirar os sociais do comando do governo federal do Brasil. Por terem conhecimento que não conseguiriam pelo caminho das eleições, criaram uma situação artificial que jogou o Brasil em uma crise sem precedentes. Desta vez não recorreram aos militares e seus canhões, utilizaram como arma a caneta dos promotores do Ministério Público Federal e o martelo de um juiz federal de primeira instância. Deste conúbio, que contou com o apoio de grande parte da mídia do Brasil, que aliada aos grandes interesses do capital, serviu de porta-voz da chamada Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, que foi colocada pela grande imprensa como o maior movimento de ação de combate à corrupção dentro do Estado brasileiro. O juiz federal Sérgio Moro e os procuradores do Ministério Público Federal alçados à condição de heróis. O modus operandi dos integrantes da operação, conforme revelados a partir de reportagem lançada pelo The Intercept Brasil e seus parceiros, mostraram uma intensa sinergia entre os integrantes do Ministério Público Federal em Curitiba, Paraná, o berço da operação, e o responsável pela 13ª Vara Federal, sediada também em Curitiba, o então juiz federal Sérgio Moro. Fato este totalmente contrário ao princípio do devido processo legal, onde o juiz deve ser imparcial. Sistematicamente, informações eram vazadas para a mídia amiga, inclusive peças sob sigilo, escutas telefônicas e investigações em curso, com o objetivo de acirrar a opinião pública contra os indivíduos ou organizações que os procuradores tinham interesse de acusar. Desta maneira, reputações foram destruídas em benefício da criação de um ambiente político favorável para as ações da operação. Sob a pressão da opinião pública, tribunais se viram compelidos a fechar os olhos para as ilegalidades praticadas pelos membros da Força-Tarefa do Ministério Público Federal, responsáveis pela operação. Isso também ocorreu com o Supremo Tribunal Federal, que modificou o entendimento da prisão em segunda instância em 2016, que permitiu ao então juiz Sérgio Moro prender Lula por mais de 500 dias. O foco central da operação era a corrupção entre a Petrobras e principalmente grandes empresas do ramo da construção civil brasileira. Como resultado, houve uma quebra generalizada no setor. Grandes empresas com atuação dentro e fora do Brasil foram quase desmontadas, gerando uma enorme crise nacional. Por coincidência, o PSDB passou praticamente incólume pelas ações da operação. Políticos de expressão do partido, tais como Aécio Neves, José Serra, Geraldo Alckmin e Fernando Henrique Cardoso, não foram alcançados pela mesma. De acordo com os críticos da operação, o então juiz Sérgio Moro os protegeu. O UOL publicou uma matéria no dia 18 de 6 de 2019 que dizia o seguinte: novas mensagens divulgadas pelo site da Intercept Brasil indicam que o então juiz Sérgio Moro e o procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato, conversaram sobre denúncias relativas ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, PSDB, em 2017. Enquanto Deltan cita a prescrição de um processo sobre FHC, enviado ao Ministério Público de São Paulo, pelo Ministério Público do Distrito Federal, Moro afirma que acha questionável o envio da ação, uma vez que poderia melindrar alguém cujo apoio é importante. Para os liberais, era imprescindível que o PT não retornasse à presidência da República. O questionamento da lisura da campanha, que conduziu à reeleição de Dilma Rousseff em 2014, por via judicial, foi a maneira que eles acharam para começar a minar o governo Dilma. A Operação Lava Jato, cujas ações em quase sua totalidade só atingiram o Partido dos Trabalhadores, e o impeachment de Dilma Rousseff, além da prisão de Lula, foram fatores preponderantes para a desestabilização das correntes sociais. E isto aconteceu porque os liberais perceberam, desde 2014, que tinham poucas condições de tomar o poder dos sociais, pela via democrática, isto é, nas urnas. Precisamos ter na memória que o cenário para as correntes da política liberal era muito ruim. Lula havia sido eleito para 2 mandatos consecutivos, entre 2003 e 2011, ganhando a primeira eleição em 2002 do candidato do PSDB, José Serra. Em 2006 voltaria a repetir o feito, desta vez vencendo Geraldo Alckmin, também do PSDB. Para recuperar o controle, principalmente da presidência da República, foi tramado e executado um golpe,
não um golpe militar, com o apoio na força das armas. Foi um golpe político, dentro das normas da institucionalidade, que teve como articuladores os maiores representantes dos setores da elite econômica do país, que incluiu grandes organizações de mídia, com amplo destaque para o Grupo Globo. Além da força do capital aliada com grandes veículos de imprensa, o golpe contou com o auxílio externo dos Estados Unidos da América, na forma de colaborações. Estas colaborações incluíam informações, muitas delas fruto de espionagem ilegal, por parte da comunidade de inteligência norte-americana. Até o envio de agentes para o Brasil ocorreu. Tudo isso sem que essas ações passassem pelo escrutínio dos órgãos brasileiros de Estado, ou seja, tudo na ilegalidade. Crimes foram cometidos, ações, como se diz no popular, por baixo dos panos. Mas a coisa não deu muito certo. O PSDB não foi capaz de levar ao segundo turno das eleições o seu candidato, Geraldo Alckmin. O segundo turno acabou sendo disputado pelo candidato da extrema-direita, Jair Bolsonaro, contra o candidato do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad. A mídia mais tradicional brasileira, alinhada com os ideais dos liberais e conservadores, apoiou a estratégia escolhida para atacar as correntes progressistas do país. Surfando na onda do antipetismo, onda esta exacerbada de forma pesada pela grande mídia brasileira, a candidatura de extrema-direita cresceu em níveis nunca antes imaginados. O resultado disto nós conhecemos bem, a eleição do candidato de extrema-direita Jair Bolsonaro. A força-tarefa do Ministério Público Federal do Paraná foi desmontada em fevereiro de 2021. Não sem antes ver a saída de seu coordenador, Deltan Dallagnol, após os inúmeros indícios de irregularidade. No dia 8 de março de 2021, o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato do Paraná no Supremo Tribunal Federal, anulou todas as condenações do ex-presidente Lula, impostas pela 13ª Vara Federal do Paraná. A anulação se deu por entender que a Vara de Curitiba não era competente para julgar os processos. Os processos foram remetidos para a Justiça Federal de Brasília. A segunda turma do STF declarou o juiz Sérgio Moro parcial na ação sobre o triplex de Guarujá, São Paulo. Esta ação resultou na primeira condenação de Lula e o retirou das eleições de 2018. Nos dias de hoje, junho de 2021, tivemos conhecimento que integrantes do Congresso dos Estados Unidos da América vêm questionando de forma oficial os órgãos responsáveis naquele país. O esclarecimento sobre a participação de agentes do governo norte-americano nos eventos relacionados à Operação Lava Jato. Esse movimento começou ainda no governo Trump, só que não foi dada atenção a ele. Com a mudança de governo agora e a eleição de Joe Biden, parece que a coisa tende a andar nos Estados Unidos.